Salve, salve rapaziada que acompanha o canal. Eu tô pensando em. Eu tô trazendo isso agora de uma forma diferente porque eu quero tentar expandir um pouco. Deixa eu dar uma arrumada na câmera aqui que tá meio torto. Eita caralho. Aí foi. Eu quero expandir o canal de uma forma diferente. Porque eu ando percebido pelos canais que eu rodo no YouTube que sempre tem bastante disso, algumas mesclas de ideias, né? Porque no primeiro ponto, o meu principal objetivo era fazer um canal sobre livros, sobre literatura. Mas o que acontece? Eu percebi que só fazendo sobre livros eu não consigo atingir o tanto de pessoas que eu espero, porque infelizmente o número de leitores aqui, de interessados em livros, é muito pequeno, mano. Muito pequeno mesmo. Não desconsiderando todos vocês que vêm, que assistem os vídeos, que conversam comigo, né? Eu agradeço muito, mas eu vi que eu preciso fazer algo mais também. E tem algumas outras coisas que eu preciso falar, além dos livros, que a gente precisa conversar. Ninguém é obrigado a concordar com nada que eu falo, todo mundo pode ter opinião diferente. É realmente sobre isso que eu vou falar hoje, sobre essas divergências de informações que a gente tem, de ideias e tal. E eu tô fazendo esse quadro agora, eu tô pensando em mudar o nome do canal, colocar um outro nome no canal pra tá abrangendo isso. Tem muita coisa que eu gosto de falar também. Às vezes tem umas paradas sobre games ou sobre alguns livros mais nerd, geek, que eu quero conversar também. Eu acho que é importante para todo mundo estar abrindo um pouco dessa possibilidade e conhecendo um pouco mais também, certo? O nome desse quadro vai se chamar Fala John e eu vou procurar estar falando sobre alguns temas, sem tentar ser muito periódico assim e muito metódico nas paradas, mas assim, quando surgir algo e eu tiver um pouco de conhecimento sobre aquilo e um pouco sobre o que falar sobre aquilo, eu vou tentar abordar com vocês de uma forma bem ampla e bem clara, certo? Gostaria de agradecer mais uma vez as pessoas que fazem isso ser possível, porque as pessoas chegam pra mim, conversam. Teve um mano que, porra, eu não vou lembrar o nome agora, que eu sou péssimo pra lembrar o nome, que chegou no canal e falou pra mim que ele queria ser policial e tal, e que ele queria ler o livro Como Nascem os Monstros, né? Que é um livro de um ex-policial do Rio de Janeiro, muito bom, um livro muito forte, uma realidade muito contundente e muito persistente dentro da sociedade brasileira. E ele perguntou pra mim se isso afetaria ele de alguma forma. Eu achei isso muito importante, principalmente pra mim como pessoa, para estar dando essa resposta para ele e para ele que teve a humildade de vir procurar, porque a gente acha, mano, que quando uma pessoa quer se tornar policial, essa pessoa já vai ser mastigada pelo sistema para trabalhar como o sistema quer que ela trabalhe, sabe? Uma pessoa totalmente sem empatia, sem reconhecer direito de outros, achar que está acima do poder da sociedade, e não é bem assim, saca? Tem bons profissionais e maus profissionais em todas as profissões, né? A polícia, na verdade, os policiais são formados desse jeito, da mesma forma que as pessoas que vão para facções, que entram no crime, são moldadas para seguir as regras, né? Todo mundo está defendendo uma cadeia de elite, todo mundo está defendendo uma hierarquia, e a gente sabe como isso é foda para a cabeça do cara. Fora algumas outras pressões psicológicas que essas pessoas passam nesse serviço, que tiram delas um pouco dessa essência humana. E acho que era esse uma das preocupações do mano, porque ele queria ser policial, mas ele não sabia se ler o livro interferiria nele, né, de tal forma. E eu fiquei muito contente por ele ter vindo conversar comigo, e eu fiquei muito contente também de eu ter dado a resposta para ele positiva, que conhecer o mundo e conhecer essas adversidades dessas profissões, principalmente nessa parte que é mais delicada quando a gente trata de segurança pública, e que era importante para ele conhecer como um todo e mais ainda para ele ser um bom profissional, entendeu? Não se deixar levar pelo sistema que vai moendo as pessoas ideologicamente e arrastam elas para esse limbo onde elas só seguem um plano de um esquema tático que já faz tempo que está nativa aqui no Brasil. E eu pensei muito sobre isso, porque um tempo atrás, quando eu cantava rap, eu era muito preconceituoso com a parada da polícia, eu era muito incisivo, pai, eu ainda sou com algumas coisas que acontecem, né? A gente sabe que a violência policial aqui é muito forte no Brasil, mas a violência como um todo no Brasil ela é forte. Não adianta envolver só a violência policial. Tem destaque na violência policial, porque ainda tem uma tensão racial em cima disso,
tem uma tensão ideológica de como essas instituições são formadas, mas tem ótimos profissionais, já conheci bastante cara, gente boa, com uma mente aberta, né, cara que tá ali executando o trabalho dele, mano, ele tá sendo pago pra fazer aquilo, você entendeu? Tá tentando tratar essa segurança pública de uma forma, e esse cara só tá executando, quem planeja isso tá lá em cima, e nenhum de vocês estão vendo esse cara e nem vão falar nada sobre ele. Esse cara vai estar do teu lado comendo sushi quando você for fazer no rodízio, mas você vai estar massacrando o policial ali. E a forma como você massacra esse policial ideologicamente faz com que ele também ache que o cara que está pedindo para ele não ter compaixão de ninguém, esse cara tem a razão. E é aí que esse cara vai começar a se transformar num daqueles peritos da monstruosidade aqui que a gente tem no Brasil, de estar acontecendo tantas coisas aí. Eu nem vou citar, mano, as últimas velhas e novas notícias de violência policial, porque eu acho que todo mundo já tem um pouco de ciência sobre isso, né? E só que é bom a gente pensar por esses dois lados, né? Vão existir pessoas boas e ruins em todos os lugares, mano. A gente acompanha isso pelo livro, né? Como nascem os monstros, como realmente nascem esses monstros, como eles são formados e por quê, a qual princípio, né, eles estão servindo para isso. E isso foi muito importante, que eu passei esse respaldo positivo pro cara, que ele pode ser um bom profissional, pode ser um bom policial, pode fazer a diferença nisso, e isso é muito importante. Isso é muito importante, certo? Sem o preconceito, sem nada. Então agora, já que eu gastei muito minuto do vídeo para falar sobre isso, eu vou falar sobre a diferença ideológica e o respeito, e como você, amiguinho, ajudou o candidato que você não gosta a se promover. Vamos lá. Hoje a gente tem uma tensão na política brasileira que é dividir as ideias por conceitos. A gente não é uma sociedade pronta para debater sobre algo, porque a gente é extremamente agressivo. O Brasil é uma sociedade extremamente agressiva. A gente não consegue discordar do outro, não consegue entender um ponto de vista, e sempre que a gente acha que alguma pessoa está pensando diferente da gente quer partir para porrada ou partir para ignorância. É assim tudo, você pode perceber no trânsito. A gente foi criado assim, né? É um quadro psiquiátrico, para falar a verdade. O Brasil é doente nesse quesito. E o que acontece? A gente tem dividido o Brasil, mais ainda. Isso começou primeiramente na época dos 20 centavos, né? Das manifestações dos 20 centavos. Foi aí que a tensão do Brasil começou a expandir e ficar muito maior. A gente começou a categorizar quem era a esquerda, quem era a direita, ou pelo menos pensar que a gente sabia sobre isso, né? Não vou entrar em muitos detalhes técnicos sobre os termos, que eu acho que tem muita pessoa que faz bem isso no YouTube e eu não quero passar por cima desses caras, né? Mas o Brasil ficou dividido entre isso, e a gente adora uma divisão. Sinceramente, a gente adora uma divisão, a gente adora olhar pro outro como se ele estivesse muito errado, como só o que a gente pensasse esteja certo, né? E no meio desse bolo misturaram religião no meio disso, no meio de política, e virou um regaço, e a família de bem brasileira, e os conceitos de moral, e o conceito do que é certo e errado, e a ética, e uma caralhada de coisa que não faz o menor sentido se você for pra colocar na lógica. O que acontece hoje, mano? Hoje a gente tem um quadro de candidatos à presidência bizarro. E a gente tem figuras marcadas bizarras. Eu não vou nem citar nome, todo mundo já sabe, todo mundo já entende, né? É melhor você já ir se acostumando a entender essa ideia, né? E aí o que aconteceu? O que acontece na política? Eu não sei se vocês entenderam ainda o que acontece na política. Você não precisa ser um gênio, mano, você não precisa ser um Thomas Hobbes, você não precisa ser Hobsbawm para entender isso. É prático, tá? É prático. Quando um candidato não tem ideia nem proposta, a única maneira dele se promover é causando problema, causando discórdia, fazendo um fubá danado e ter um hype em cima das merda que ele fala, porque gera muito hype. Então o que acontece? Toda vez que a gente discorda ideologicamente de outra pessoa, por exemplo, vocês têm uma ideia sobre esse candidato e vocês falam, não, vou votar nele, porque ele é o melhor pro Brasil, é honesto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sinceramente, eu sabendo de tudo, o que eu sei, com os meus conceitos, com a minha ideologia, com a minha manifestação de respeito ao próximo,
sobre o que esse cara está pregando, eu não posso chegar e xingar totalmente você por ter escolhido isso. A gente é vítima ideológica de ideologias que a gente não conhece, porque a gente é uma sociedade extremamente analfabeta, mano. Extremamente analfabeta. Sabe, eu acho que, eu não sei da última pesquisa, eu acho que 8%, 5% dos brasileiros têm contato com livro, ou 3% de brasileiros têm contato com livros, ou lê periodicamente, lê sempre. A gente passa pela escola sem entender nada sobre isso, porque a escola também não está preocupada a formar isso, é um assunto para outro vídeo, mas a gente é vítima, então essas pessoas, na verdade, elas estão seguindo algo que elas se identificaram porque elas aprenderam com a sociedade assim. É a mesma... Ó, por exemplo, você tem um machismo na sociedade, instalado muito forte. Principalmente não só nas pessoas mais velhas que viveram alguns tempos difíceis do Brasil, né? Difíceis assim, nesses parâmetros, sabe? Quando você encarava isso de fato muito mais normal do que hoje. E o racismo como piada e tal, e tal, e tal. Então essas pessoas têm pra ela enroscado dentro dela isso. Então, pra você fazer uma limpeza, entre aspas, nessas pessoas, pra você tentar mostrar pra ela outros pontos, é uma parada muito difícil, porque nasceu com ela. Nasceu com ela sendo brincado dentro de casa, dela vendo pai e mãe dentro de casa, desse jeito. Então é um movimento que tá nela, esse machismo tá nela. Então quando um candidato aparece apresentando essas ideias homofóbicas, machista, família de bem, religiosidade, ele vai pegar todo mundo dessa camada da sociedade que pensa desse jeito e vai arrastar pra ele, porque é um bagulho que ele sabe que vai dar audiência pra ele. E é um bagulho que ele tá pouco se fudendo, cara, pouco se fudendo, porque, por exemplo, uma pessoa que casa 3 vezes não tem moral, ética pra falar pra vocês sobre formação de família. É uma piada, não tem nem beira falar sobre isso, entendeu? E vai funcionar dessa forma. Então esse cara sabe que ele só vai conseguir atenção, quando ele não tem conteúdo nenhum, ele só vai conseguir atenção do eleitorado dele falando coisas que ele acha que as pessoas devem ouvir. Isso funciona para todas as camadas da política. Seja no mais populista, ou no mais radical da direita, ou no mais radical da esquerda. Enfim, qualquer pessoa que quiser voto e não tiver conteúdo para chamar a sua atenção sobre esses votos, nem que seja fazer uma mentira sensata, como falar que vai melhorar a saúde, por exemplo, quando esse cara não tem capacidade mental para fazer isso, ele vai ter capacidade mental de te arrastar por essas causas. Porque ele tem consciência que o Brasil é um país extremamente violento. A gente não consegue discutir, mano. Como você vai dar porte de arma para uma pessoa que não consegue conversar? A gente não consegue conversar com outra pessoa sem sair da linha. Não consegue discutir no trânsito sem sair da linha. A gente é totalmente agressivo. Psicologicamente totalmente distúrbio. A gente tem distúrbio mental. A gente não pode armar uma população dessa. Primeiro a gente encara 2 homens se batendo dentro de um octógono do UFC, sangrando, quebrando o braço um do outro, totalmente normal. Pra gente isso é totalmente normal. Aí a gente vê numa novela 2 homens se beijando, é muito absurdo. Porra, é absurdo pra caralho. Eu falei, não, então, né, mano, a gente ainda não tem essa sensibilidade pras coisas ainda. Mano, uma geração dessa, um povo desse, não pode portar arma de fogo, porque vai fazer muita cagada. A gente é totalmente descontrolado. A gente vê muito caso disso, né? Pessoas, até policiais mesmo, que têm a arma, né? E ficam loucos, às vezes matam a esposa, mata a namorada, mata amigo, discute no trânsito, dá tiro, mata os caras. Imagine isso num quadro geral. Eu falo por mim, eu não posso ter uma arma. Eu tenho um descontrole psicológico extremamente grande, cara. Eu não posso ter uma arma porque eu sei que se eu sair no trânsito, às vezes discutir alguma coisa, vai dar merda. Então a gente tem que assumir esse pensamento nosso, por mais irracional que ele seja. E é isso, é nesse ponto que esses candidatos pesam. Então toda vez que você pensa em fazer um textão no Facebook pra esse cara, você está promovendo ele. Esse cara nem existia antes da internet. Foi vocês que colocou ele lá. Falando mal dele, porque cada vez que você falava mal dele, as pessoas que pensavam em acompanhar ele tiveram certeza, porque a rivalidade ideológica no Brasil funciona, mano. Funciona. Isso é em todo o quadro da política. Você pode pesquisar a história do Brasil, desde o nosso começo da República até antes. Isso funciona muito bem. Então isso fez com que essas pessoas se juntassem para defender uma causa, no caso o cara, né? Que eles acham que é o salvador da pátria deles. Então, por aí. Sabe, eu não estou dizendo para vocês encarar e aceitar isso, sabe? Isso seria como você chegar num nazista e aceitar a ideia dele de nazismo, porque a ideia dele de nazismo vai contra todo o princípio de liberdade de outros povos e de outras pessoas. Eu não estou pedindo para vocês aceitar. Eu estou pedindo para vocês entender que a forma como vocês tratam isso promove esse cara.
Isso é extremamente perigoso. Você só ensina as pessoas de que aquela ideia está errada quando você não faz com que essa ideia se propague de uma forma muito forte. É dessa maneira que você consegue alcançar a pessoa a perceber que aquilo está errado. A gente é um país de moda. Ninguém vai escutar um bagulho hoje que ninguém está escutando. Certo? Então ninguém vai acompanhar um cara hoje que ninguém está prestando atenção. E o fato de as pessoas estão prestando atenção nesse cara porque a gente, sem perceber, faz uma propaganda extremamente de graça para esse candidato. E é assim com todos os outros. Eu não vou falar de boicotar a política, porque nós não conseguimos nem boicotar posto de gasolina. Né? O Brasil é uma imaturidade, na verdade, política. E nossa democracia é meio não democrática. Né? Não sei se vocês entenderam bem. Bom, mas é isso aí. Espero ter sido o mais claro possível. Né? É o que eu falei no começo do vídeo. Né? Isso não é para impor você ideia nenhuma. É algo que eu falo, que tá comigo, que eu precisava compartilhar. Às vezes faz sentido para você, às vezes não. Né? Se você é fã desse candidato também, tudo bem. Né? Na urna vai lá, dê o seu melhor, acompanhe, cobre propostas desse candidato, seja mais incisivo politicamente. Talvez você veja que não existam tantos heróis assim como você pensava, né? Mas leiam, gente, estudem, conheçam o mundo, prestem atenção mais à sua volta, certo? Para que a gente não seja esse rolo compressor que fica moendo gente durante séculos, certo? Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Esse foi o Fala John, é o nosso primeiro episódio, e futuramente vai sair mais coisas sobre isso, certo? Sobre novos temas, sobre novas coisas. E muito obrigado, valeu, é nóis, tamo junto.